Boa noite. A gente começa a semana entrevistando a doutora Lorena Gualberto, presidente da OAB Mossoró. E mais, 5 partidos lançam Alisson Bezerra e Hermano Moraes como pré-candidatos a governador e vice para as eleições de 2026. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas em todo o Oeste, Alto Oeste, Natal, região metropolitana, você no Vale do Açu, no Seridó. É sempre uma grande satisfação ter você conosco, nos acompanhando, nos assistindo, interagindo com a gente aqui todas as noites. Estamos começando mais uma semana, a gente fala sobre eleições 2026 e a gente traz também informações sobre a participação da instituição OAB nesse processo eleitoral. Como é que a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mossoró, do RN, estão já observando e se preparando para mais uma eleição geral. Você de casa participa, Lorena Gualberto, presidente da OAB Mossoró, é a nossa entrevistada. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui a nossa entrevista, mas tem muita coisa no programa hoje, para além aqui da nossa entrevista. A gente começa com o fato do final de semana e que, claro, nesta segunda-feira tomou de conta também das rodas de conversa, enfim, do que você que acompanha aqui a política do Rio Grande do Norte tem visto muito, né? Porque está decidido. No sábado, o evento RN do Futuro, realizado na capital, confirmou o nome de Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró, como pré-candidato ao governo do estado nas eleições deste ano. O grupo tem 5 partidos apoiando este projeto político. Acompanhe. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que está no exercício do 2º mandato, foi a principal atração política do evento denominado RN do Futuro. Tido como suprapartidário, aconteceu em um hotel de Natal. Alisson disse ter aceitado deste grupo o convite para ser pré-candidato a governador. Hoje eu falo para vocês, para dizer que eu aceito o chamado, que eu aceito a missão, que eu aceito o desafio. Eu falo para vocês que eu aceito o convite do meu povo para dizer a todo o Rio Grande do Norte que a partir de agora estou como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. O evento também definiu a chapa, com o deputado Hermano Moraes, que vai se filiar ao MDB, sendo anunciado pré-candidato a vice-governador. Eu me sinto muito honrado em fazer parte desse projeto. É o futuro do RN, é o RN do futuro. Vamos colher informações de todos os segmentos da sociedade, do povo, as suas aspirações e construir um grande projeto para o Rio Grande do Norte. Presidentes de 5 siglas declararam apoio a Alisson para a disputa do governo do Rio Grande do Norte. Além do União Brasil, tem o Progressistas, Solidariedade, PSD e MDB. É a união de vários partidos que dão musculatura política a uma candidatura que, do ponto de vista popular, é muito forte. Então você junta a estrutura política com a estrutura eleitoral. Significa uma largada muito poderosa. A Nacional acredita que o Alisson é o melhor projeto para o Rio Grande do Norte e está apoiando com toda a força para alcançar essa vitória. É um projeto pensado, amadurecido e acho que Alisson tem as condições de, como pré-candidato, com esse grupo político, com a avaliação que ele tem em Mossoró, com o reconhecimento, principalmente do povo, que é quem manda é o povo, mais de 80%. Eu acredito que é um projeto que está se construindo para um futuro próximo do Rio Grande do Norte. Este evento, que marca o lançamento da pré-candidatura de Alisson Bezerra ao governo do estado, contou com a presença de mais de 25 prefeitos do RN, deputados estaduais, federais, a senadora Zenaide Maia e lideranças políticas de todas as regiões do Rio Grande do Norte. Último a discursar, Alisson detalhou o porquê vai concorrer ao Executivo Estadual. Ao nosso jornalismo, falou sobre essa decisão. Refletimos muito, pensamos bastante nessa decisão, que é uma decisão que a gente se coloca
para aceitar o desafio, mas acima de tudo, é uma missão de falar de solução, é uma missão de falar das potencialidades do Rio Grande do Norte. Por causa da legislação eleitoral para concorrer a governador, Alisson vai renunciar ao mandato de prefeito. Até o final de março é o prazo que nós temos, né, até na verdade no início de abril, para desincompatibilizar, renunciar ao cargo, ao título, mas nunca renunciar ao trabalho, pelo contrário. O meu trabalho para o Mossoró vai ser cada vez maior. E agora vamos unir forças para trabalhar em prol desse projeto, um projeto que visa transformar e mudar o Rio Grande do Norte. A senadora Zenaide Maia, que vai concorrer à reeleição como parte deste grupo político, reforçou o apoio a Alisson. Mão dadas com a Alisson, como eu digo desde o começo, e não vou soltar e pedir ao povo do Rio Grande do Norte mãos amigas, porque nós temos jovem, corajoso, que resolveu enfrentar esse desafio, mas precisamos das mãos de todos. União e diálogo e trabalho. Foi um evento realmente participativo, do ponto de vista político, do ponto de vista das lideranças, das pessoas que integram, né, justamente esse meio e grupo do prefeito Alisson Bezerra e destes que estiveram lá. Nós contamos a presença de 3 ex-governadores, José Agripino Maia, Garibaldi Alves e Robinson Faria, além, claro, de vários deputados estaduais, muitos deles que não puderam comparecer ao evento, mas que enviaram os apoios para este momento. E vai se iniciar no Rio Grande do Norte uma verdadeira campanha antecipada nas ruas, porque a gente tem visto esta campanha antecipada nas articulações. E agora, de fato, como disse o prefeito, a nossa reportagem vai ter início esse diálogo por todo o Rio Grande do Norte. Como a gente, claro, faz a reportagem para ela ficar bem objetiva e para a sua compreensão, claro que a gente faz as edições nestas falas. Porém, para você ter todas essas falas na íntegra, incluindo aí o Walter Alves, que fala também sobre a disputa à Assembleia Legislativa, sobre eleições indiretas, o próprio Hermano Moraes sobre essa parceria com Alisson falando sobre Hermano. Nós temos também o deputado federal Robinson, o federal Benes Leocádio, enfim, todas as entrevistas na íntegra nós reproduzimos hoje lá no Meio-Dia TCM da 95 FM. Então clica lá no YouTube, 95 FM Mossoró, acompanhe lá o Meio-Dia TCM, Tássio Araújo e eu, a gente trouxe essas falas e também as análises para você aí compreender um pouco mais sobre este quadro, tá bom? No próximo bloco a gente traz os federais e no terceiro bloco tem uma fala de Mariana Almeida, prefeita de Pau dos Ferros, que também foi um momento ali muito significativo deste evento, tá bom? Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com Lorena Gualberto, presidente da OAB Mossoró, e vem falar justamente sobre este momento, né? A presença da instituição OAB nas eleições de 2026. Virou o ano, presidente, e já se tem essa preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil sobre esse trabalho dos advogados, os eleitoralistas, né, como a senhora, mas os outros também que participam, claro, aí deste momento eleitoral. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao cenário político TCM. Como é que está a OAB Mossoró neste ano eleitoral? Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer vir para esse programa, agradecer o espaço. A advocacia eleitoralista, ela trabalha sem interrupção. Nós sempre temos a impressão de que o advogado eleitoralista só trabalha no ano da eleição. Mas, de fato, o ano eleitoral, ele intensifica e traz uma densidade maior, o calor da população e do movimento político em si para a advocacia e a atuação direta frente ao processo eleitoral. E a OAB, óbvio, vai ressaltar demandas eleitorais, assuntos que estão em alta e realizar um trabalho de acesso direto a facilitar o entendimento da sociedade e dar o suporte à advocacia eleitoralista num cenário tão importante para toda a sociedade brasileira. A gente percebe que como o processo eleitoral ele foi antecipado, os debates também esquenta muito, né? Do ponto de vista também dessas provocações todas que são feitas, incluindo no âmbito jurídico. O que a OAB ela tem se preocupado neste momento junto aos que integram os quadros da ordem? A
A OAB, ela tem uma presença forte frente à defesa do Estado Democrático de Direito e a tudo que está interligado a essa defesa. Diante desse processo, ela sempre está alinhada junto às atividades da Justiça Eleitoral, do próprio processo político, quando assim é necessário, no padrão pedagógico, seja na capacitação dos profissionais, seja na atuação próprio dia da eleição, de maneira a dar suporte e engrenagem a essa sistemática. Então, a OAB ela sempre está presente nesse momento tão importante. Bem, 2 dos 3 deputados federais que participaram do evento que confirmou a pré-candidatura de Alisson ao governo conversaram com nossa reportagem. Acompanhe. Muita gente não esperava, né? Em pouco tempo, partidos importantes tradicionais como o PP, como União Brasil, como o PMDB e outros vieram para se unir no momento de pré-campanha em torno de um pré-candidato que é Alisson, para mostrar que já existe uma união, já existe um grupo de deputados de vários mandatos. Toda vez que eu tomo na minha vida uma decisão, que já foi 9 vezes eleito em nosso estado, eu procuro escutar o sentimento da população, o sentimento dos municípios. Eu sou um político municipalista e o sentimento que eu ouvi das pessoas foi para que eu estivesse hoje aqui ao lado de Alisson. O nosso pré-candidato, Alisson Bezerra, que já era a vontade, o sentimento, o desejo, a esperança de todo o povo, a partir de Mossoró e Rio Grande do Norte afora, de que ele um dia admitisse o sim de ir para a luta como pré-candidato a governador. E naturalmente eu, como amigo, parceiro, aliado da sua agremiação partidária, a família União Brasil, me sinto hoje satisfeito por ouvir dele de que topa a parada, está pronto, vai para as ruas, vai lutar, e eu não tenho a menor dúvida. A eleição do Rio Grande do Norte não passa pela liderança A, B ou C, apoiador ou não. Passa pela vontade e o sentimento popular que a gente já escuta hoje de norte a sul do Rio Grande do Norte. É o menino de Mossoró. É Alisson que fez a diferença em Mossoró, então não há discussão, não há questionamento, não há dúvida, não há preocupação de que ele é o homem certo, na hora certa, para resolver o que o Rio Grande do Norte precisa, que há um bom tempo vem sofrendo, vem carente de políticas públicas como a saúde, segurança, rodovias, assistência ao homem do campo. E quem veio, de onde Alisson veio, igual a minha pessoa, que nasci na zona rural, nunca estudei numa escola particular, eu deposito na pessoa de Alisson Bezerra a esperança e o futuro de todo o povo potiguar. Além de Robinson Faria e de Benes Leocádio, integrou aí esta comitiva de deputados federais João Maia, que preside o Progressistas aqui no Rio Grande do Norte. Todos com esta mesma visão. E você aí pode se perguntar, né? E o que você acha, Vonulf, sobre tudo isso? Bem, Alisson, ele encontrou o time para a divulgação da pré-candidatura. O que muitos já cobravam desde o ano passado, ele, junto com o grupo, avaliou que o momento seria o de sábado passado. Mas muita coisa ainda vai acontecer, ainda teremos outras definições, ainda teremos outro tempo dentro desta corrida eleitoral. Mas uma coisa, para além do time, né, para além do tempo certo das coisas, a gente observa que existe um fator que muitos candidatos ou pré-candidatos deixam passar, que é o profissionalismo. Não existe mais espaço para você fazer política amadora. E como você viu na reportagem, quem está participando deste grupo, quem integra este palanque, não faz política de forma amadora. Então, fiquemos atentos a isto. Em breve a gente vai analisar os discursos, as falas, de fato, este tempo, né, de confirmação da pré-candidatura. Teremos aqui especialistas para poder entender ou compreender melhor este momento e aí explicar para você que nos acompanha o que isso vai representar para o futuro. E claro que a gente já está agendando entrevista com o próprio Alisson Bezerra para vir falar aqui no estúdio sobre este momento, sobre esta decisão e o que espera do futuro, tá bom? No próximo bloco a gente volta a falar sobre este evento, que realmente tem muita coisa, né? Muita coisa para a gente trazer para você que acompanha aqui o cenário político TCM. Bem, vamos voltar aqui a nossa entrevista com Lorena Gualberto, que é presidente da OAB Mossoró.
Doutora, a senhora falava sobre a participação, presença da OAB nesse processo eleitoral todo. E qual é hoje a grande preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil, não só aqui de Mossoró, mas no RN, como instituição, num processo eleitoral que, por vezes, talvez pela polarização, pela emoção que é, claro, a política, que vocês mais observam, né? O que traz um peso de preocupação para a Ordem? A Ordem dos Advogados do Brasil vem trazendo uma política institucional de grande combate à violência política de gênero. Tanto que resoluções trouxeram protocolo de julgamento de gênero, temos a própria paridade frente ao processo interno de gestão da própria Ordem. E dentro do cenário de atuação da OAB, ela tem uma dualidade. Quando ela começa a trabalhar, ela é uma agente fiscalizadora do próprio processo colaborativo, como defensora do Estado Democrático de Direito. Temos um trabalho forte frente aos grupos, principalmente de advogados eleitoralistas, que estão geralmente inseridos nas comissões temáticas de direito eleitoral. Então, é uma condução que permeia o estado pedagógico das próprias comissões de desenvolvimento doutrinário, de pesquisas acerca dos assuntos que estão em alta, mas eu acredito que hoje a OAB, bem como eu acredito que a maioria das instituições, seguindo o Tribunal Eleitoral, a violência política de gênero, que influencia diretamente nas cotas, eu acredito que é o assunto que mais provoca a advocacia, a sociedade e os próprios candidatos e candidatas. Uhum. A senhora consegue aqui mencionar para a gente qual é o tipo de violência ou como esta violência de gênero ela consegue atingir e preocupar vocês? A legislação é uma legislação nova. De fato, impacta diretamente questões culturais que estão inseridas ainda no contexto social com muita força, ou seja, é uma legislação que vem com caráter educativo, ou seja, a figura da mulher no público, para o público. Isso ainda não é visto como algo normal, não é visto ainda como algo natural. Então, a lei vem para respaldar através das cotas de gênero, e o termo gênero vem justamente para incluir aí não só a mulher, mas também o critério gênero e raça, e aí vai justamente respaldar um recorte que normalmente está excluído da vida pública e da representatividade, ou seja, temos mais de 50% da população formada por mulheres, mas isso não repercute nem 20% da representatividade política. Então, temos um cenário que não representa o que se faz necessário frente a uma gestão pública, a um legislativo, não vai repercutir aí a natureza e as necessidades básicas da população em geral. E aí a preocupação de combater essa ausência de representatividade, temos a legislação que, apesar de garantir aí minimamente os 30%, não vem conseguindo trazer essa repercussão, ou seja, estimular a sociedade e as mulheres a se candidatarem. Então, é um problema a fraude à cota de gênero. Se faltam mulheres para se candidatar, a fraude vai acontecer na maioria das vezes e vem uma responsabilização muito grande frente aos partidos, a seus dirigentes. E dentro de todo esse processo de construção e de sedimentação da legislação, hoje, realmente no ano 2026, temos uma discussão jurídica em alta, que é justamente o desmoronamento da lei. Ou seja, é um termo que estamos utilizando para dizer que criou-se a lei para respaldar o direito e a representatividade feminina, né? O recorte daquele gênero ali, e automaticamente só o que é que nós estamos vendo agora? Câmaras municipais, mulheres perdendo o seu mandato justamente pela queda de toda a legenda, né? Pelo prejuízo frente a processos judiciais que penalizam partidos pela fraude à cota de gênero. Então, isso faz com que um assunto jurídico esteja em alta. Então, quando se fala em processo eleitoral, alguns anos atrás, falávamos muito em compra de voto. Esse era um problema que o direito enfrentava e a sociedade. Hoje, a fraude à cota de gênero é um grande assunto.
mesmo sendo uma eleição geral, ou talvez porque uma eleição geral, teremos muita judicialização sobre não só violência de gênero, mas outras situações em torno de campanhas, como, por exemplo, pesquisas, até a gente viu, né, pesquisas sendo questionadas no Tribunal Regional Eleitoral, questões que vão para além da compra de voto também, mas para aquela violência do patrão na insistência para que seu funcionário vote em determinado candidato. Como é que a OAB se preocupa justamente nestes casos ou nessa defesa da sociedade diante, né, de questões neste sentido, presidente? A violência política de gênero, ela está intimamente ligada à violência política institucional. Então, é um assunto que está em alta. Tivemos há pouco tempo um cenário de uma vereadora em Natal. Tivemos há pouco tempo um cenário de destaque também de uma deputada estadual que se enquadrou diretamente, ou seja, mulheres já eleitas, né, que se enquadram no cenário de violência. Então, é um grande destaque que a OAB precisa trabalhar, conscientizar a sociedade, realizar um trabalho frente à defesa dessa temática, justamente por ausência de conhecimento da sociedade, do campo político e entrar e se alinhar junto ao trabalho da própria Justiça Eleitoral. Dentro do site da Justiça Eleitoral, o que se tem de mais destaque hoje é justamente um cenário voltado frente ao combate de violência de política de gênero e a violência política institucional. A senhora, como participante também, né, enfim, dessa atuação, não só como presidente da OAB, mas também como advogada, a senhora acredita que teremos uma eleição judicializada ou que teremos muitos processos aí a correr durante este ano de 2026? Na experiência da senhora, eleições gerais são mais judicializadas ou as municipais? Como é que a senhora analisa isso? Não, de fato, as eleições municipais, elas têm um nível de judicialização bem maior, até pela proximidade do contato com o seu eleitor direto. A municipalidade, ela traz isso, né? Um cenário local, um cenário com suas peculiaridades, de fato. Mas o cenário eleitoral em si, ele contamina toda uma gestão pública e, de fato, a sociedade vive esse movimento político, o que incorre no processo eleitoral, de fato, a nível nacional, que impacta diretamente a jurisprudência, que impacta diretamente o entendimento e daqui a 2 anos vai impactar o cenário local. Bem, vamos trazer mais um conteúdo do lançamento da pré-candidatura de Alisson Bezerra ao governo do Estado. Pois é, convidada a integrar a chapa com Cadu Xavier como vice, né, Cadu do PT, a prefeita Mariana Almeida, do PSD de Pau dos Ferros, confirmou apoio à pré-candidatura de Alisson. Ela discursou lá, né, para os presentes, a convite, sabe de quem? De José Agripino. Acompanhe um trecho aí deste discurso. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa esse homem que eu tanto amo, tanto quero bem e que eu sou fã desde criancinha, que é o senador José Agripino. Já fez muito pelo nosso Rio Grande do Norte. Cumprimento a nossa senadora Zenaide, que tem sido a mãe, a amiga, a irmã, tem sido tudo de bom para o município de Pau dos Ferros, para a nossa região. E cumprimento de forma muito especial o nosso querido amigo, o prefeito Alisson Bezerra. Eu estou aqui enquanto presidente estadual do PSD Mulher. Eu tenho que dizer ao povo de Pau dos Ferros, do Alto Oeste Potiguar e agora do Rio Grande do Norte, que a prefeita Mariana está ao lado do povo e o povo está ao lado do nosso querido amigo prefeito Alisson Bezerra. Tá aí, então essa declaração, né, vem com um tom de
de fato, uma aliança agora consolidada. A governadora Fátima Bezerra cumpriu uma agenda há alguns meses lá no município de Pau dos Ferros, cumprindo a agenda ali por toda a região e no momento até mesmo de descontração, a governadora mencionou que Mariana Almeida poderia ser a vice de Cadu e se gerou uma especulação e por isso ela teve que dar entrevistas, ir lá em Natal e falar sobre o assunto, enfim. E existiu uma certa dúvida. E aí, eu que estava lá em Natal, acompanhei o evento, né, esse de Alisson e desses partidos, a gente percebeu uma coisa muito interessante, né, a forma como o José Agripino, ele conduziu este momento para justamente isso virar manchete, isso virar notícia. Porque o ex-senador José Agripino poderia ter convidado outra mulher, ter convidado outro prefeito para falar em nome de outros prefeitos, né? Mas ele foi pontual. Ele não só elogiou, mas ele convocou Mariana, que estava mais atrás com os demais, e convidou para que ela viesse para frente e para que ela pudesse falar representando os mais de 25 prefeitos que estavam lá. Obviamente que isso vira manchete, né? Alguém que foi convidada ou flertada para ser vice de uma chapa, declarar apoio a outra num outro momento. Então, realmente, foi algo ali como uma cartada, né? Porque a política é um grande jogo e a cartada de José Agripino, ao conduzir Mariana para discursar neste evento tão importante, né? De início, de largada, porque é o que aconteceu a partir do sábado passado. Deu-se uma largada nesta agora composição de 3 chapas que estão, sim, se preparando para a campanha eleitoral 2026. Bem, tem muita coisa para a gente falar, né, sobre esse evento que aconteceu, o que virá, né, mas que, de fato, ao longo desses próximos dias, desses próximos meses, a gente vai repercutir com você aí. E você, o que foi que achou disso tudo, hein? Manda mensagem aqui para a gente. O que foi que você achou dessas falas, destes discursos, desses posicionamentos? É importante que você também diga aqui para a gente, que cobre a política do Rio Grande do Norte, o que é que você está achando disso tudo, né? E se você fosse perguntado sobre os pré-candidatos que estão se colocando à disposição para concorrer ao Rio Grande do Norte, o que é que você responderia? Sobre Alisson, sobre Álvaro, sobre Cadu, agora de forma prévia, né? Não no dia da urna, não na hora que você vai definir o seu voto, mas o que você responderia se um deles chegasse e pedisse o voto para você, ou falasse sobre essa pré-candidatura, né? Importante a gente também refletir sobre isto. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Lorena Gualberto, que é presidente da OAB Mossoró. Mas antes eu registro aqui a audiência, a mensagem do João, diretor da UPA, do BH, acompanhando aqui a gente, Niel do Sumaré, junto lá com Dona Dita, obrigado pela participação, tá bom, Niel? Atento sempre aqui a gente, o casal Nonato Gomes e Edilene, lá no Van Rosado, obrigado pela audiência. Quem está aqui acompanhando a gente é o meu amigo Cosme Rock, valeu, seu Cosme Rock, que está preparando, junto lá com o pessoal do Retiro de Carnaval. Por falar em Carnaval, o nosso cenário político vai trazer reprises, né, de programas que já foram ao ar, de debates que você já acompanhou, mas para você relembrar. Então, na próxima semana, na semana do Carnaval, teremos edições especiais aqui do cenário político TCM para você que, assim como eu, vai curtir o bloco Rede de Balanço, né? Do quarto para a cozinha tem também esse bloco, né? E a gente vai trazer outros blocos aí de você que vai ficar em casa assistindo aqui a programação da TCM. Você não sai de casa para ir para o Carnaval, mas o Carnaval vai até você, porque nós teremos uma cobertura também muito especial do Carnaval 2026. Bem, vamos voltar aqui a nossa entrevista com a presidente da OAB Mossoró, Lorena Gualberto. Bem, a gente estava falando justamente sobre a participação da mulher em espaços, né, que, por vezes, são dominados por homens, e um destes espaços é a OAB, uma instituição, né, que, de fato, tem um respeito enorme de toda a população brasileira, mas, em alguns momentos,
existe uma situação de dentro da OAB que prejudica até mesmo a imagem. Foi o que aconteceu no final de semana. Bem, presidente Lorena, como é que a senhora observa este tipo de situação? Isso se caracteriza também como uma violência de gênero dentro da própria instituição? De fato, tanto uma violência política de gênero como uma violência política institucional. Esse é um assunto que, por isso, eu ressalto tanto a importância dele, porque enquanto mulher, né, enquanto presidente da OAB, em Mossoró, eu ocupo um espaço de liderança do qual, por muitas vezes, eu tenho dificuldade de exercer minhas funções, simplesmente, né, de trabalhar. De fato, não é algo aceitado pelo sistema da OAB, não é algo aceito com facilidade pela advocacia, não é algo aceito, muitas vezes, pelos colaboradores da própria ordem, né? Então, a mulher no espaço de poder, ela tem essa dificuldade de representar, de estar diante dos espaços de liderança. E isso é um cenário que se replica desde o campo partidário até uma representação institucional. Por isso a importância disso ser falado dentro da OAB, na sociedade, num programa que trata sobre política. Falamos agora dos pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Não citamos nenhuma mulher como pré-candidata. A mulher, geralmente, ela ocupa a vice. E isso é uma representatividade declinada. Então, de fato, eu já, infelizmente, frente ao processo eleitoral da OAB para o triênio 2025 até 2024 a 2027, fui vítima, isso é um fato notório e social, da violência política de gênero, com um lapso probatório gigantesco acerca disso, e me surpreendi quando, assim, eleita, eu disse, pronto, estou eleita agora, eu venci a violência política de gênero, eu tenho um compromisso com essa temática, por isso que eu assessoro candidatas, inclusive mulheres, acerca do assunto, de maneira gratuita, é uma entrega minha pessoal e profissional acerca da demanda, pelo processo de empatia, por ter vivenciado no cenário institucional, mas também político. Política é representação, política é escolha, política nada mais é do que você conseguir combinar interesses acerca de um assunto, de uma maneira bem comum para qualquer pessoa que esteja assistindo consiga me entender. E dentro desse cenário institucional, eu me surpreendo novamente com o trabalho institucional, ou seja, seus pares, seus colegas, com dificuldade de aceitar a sua atuação, com dificuldade de permitir a sua fala ou se utilizando de todos os instrumentos necessários para realmente tirar aquela mulher do poder. E isso é violência política de gênero. E a violência institucional, ela se concretiza quando o sistema, né, seja o sistema institucional que você esteja vinculado, seja a OAB, seja o governo do estado, seja uma prefeitura, quando ele, por exemplo, é omisso. Quando se sabe que aquela mulher, que ali representa aquele poder, aquele grupo, está sofrendo esse tipo de abordagem e ninguém faz o quê? Nada. Isso é silenciado, isso é cabulado. Então, de fato, isso é violência política institucional. É quando você tem a exposição de uma mulher, seja no cenário que for, para ridicularizá-la, para a fala dela ser mal interpretada. É quando você não deixa uma mulher exercer suas funções, ou qualquer representante, simplesmente pelo fato dela não ser manobrável, da opinião dela ser pensante, dela ter a liberdade de conduzir. E isso é algo difícil em qualquer cenário de liderança de uma mulher. E na OAB eu vivenciei isso, e o exemplo claro foi a exposição de falas minhas, das quais eu repetiria tudo, porque a audiência é pública, mas foi num cenário informal, foi num cenário do qual eu tinha concluído uma sessão, estava com os meus pares, e ali não foi feito para publicizar, não teve a minha autorização. Apesar de ser pública a sessão, não tinha nenhum tipo de autorização. O intuito foi realmente denegrir a minha imagem, me deixar numa situação vexatória.
E tudo isso foi feito dentro de uma sala onde só tinha advogados e pessoas da gestão. Por isso que eu falo da violência institucional, porque é natural que, se você está junto a uma gestão, a uma instituição, você trabalha em favor dela e para ela. Então, essa minha fala não é uma preocupação com a pessoalidade de Lorena Gualberto, é uma preocupação, na verdade, com a representação institucional, né? E para isso, e para tanto, se faz necessário falar sobre o assunto de maneira clara, objetiva, porque se você tiver medo, automaticamente você está fazendo com que outras mulheres que tenham a intenção de representar seus pares não tenham mais coragem, porque sabe que vai passar por esse tipo de cerceamento. E isso é muito perigoso. Por isso a importância de falar sobre a violência política de gênero, que anda de mãos dadas com a violência política institucional. A presidente pretende tomar alguma medida sobre o que aconteceu, sobre o vazamento do áudio, sobre a situação em que realmente a senhora foi colocada numa posição que estava com o claro objetivo de manchar o nome da senhora? De maneira administrativa e de maneira judicial, estarei trabalhando com todas as ferramentas que eu assim tiver. É um compromisso para zelar a respeitabilidade da casa, a segurança dos atos ali praticados e para punir quem assim deva ser punido. Então, todos os meus caminhos serão conduzidos para que outras advogadas mulheres não tenham o menor medo de amanhã se sentir com a necessidade ou com o privilégio de representar a sua classe. Presidente, tendo em vista este momento, né, a senhora pensa em mudanças nas comissões ou de trabalhos, né, onde se exista ali a participação de quem quer realmente colaborar, de quem quer fazer a instituição, a OAB, cumprir com o seu papel? A OAB Mossoró, a OAB como sistema nacional, ela conta com o maior quadro de voluntariado do país. Então, assim, é com muito orgulho que eu faço parte da OAB. É por ela que meus dias, todas as minhas tardes hoje são cedidas. É um trabalho com muito amor que eu faço, com muita responsabilidade. E eu acredito que quem está lá também, na medida em que não coaduna com os valores e preceitos institucionais, por óbvio, esse profissional vai ser responsabilizado de maneira ética e disciplinar, assim como o Estatuto da OAB e o Código de Ética determina. E eu farei todo o possível para que isso aconteça diante das minhas estruturas regimentais, diante do que eu possa vir a fazer, eu estarei fazendo para que isso aconteça. No máximo de toda a OAB Mossoró, eu tenho grande alegria e orgulho de toda a advocacia que está lá. Temos, inclusive, como trabalho o Vem para a Ordem, né? Então, temos essa política institucional de convocar a advocacia para que lá esteja, sem barreiras, sem excluir A ou B. A OAB é de toda a advocacia, sem exceção. A gente agradece a Lorena Gualberto, presidente da OAB Mossoró. Presidente, teremos todo o ano, né? Faltou falar aqui sobre os eventos que vão acontecer, sobre as ações de 2026. Já deixo o convite aberto para a senhora retornar aqui ao cenário político. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e a importância de falar sobre a violência política institucional, a violência política de gênero. Estou aberta a demandas. Muitas candidatas mulheres vão querer que vocês falem, inclusive, sobre esse assunto. Muito bem, seja sempre bem-vinda. Registro aqui a audiência do meu amigo Paulo Ricardo. Obrigado, Paulo Ricardo, está lá com o Theo, com a Mônica, acompanhando aqui a gente. Valeu, meu amigo, um abraço. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.